Eu vou ler em Mateus capítulo 13, versículo 47 a seguir. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheias, os pescadores puxam para a praia. Então, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Louvado seja Deus. Esses versículos do capítulo 13 de Mateus, ele traz assim para a nossa realidade, porque às vezes, para nós entendermos o reino dos céus, e naquela época muito menos, porque hoje tem vários estudos, tem teologia, tem vários pregadores, ministros, tem palavra de estudos. Então hoje a gente tem muitos canais para nos fazer entender a palavra. Mas naquela época não havia essas coisas. Então, para que eles viessem entender, Jesus falava através de parábola. E o que eram as parábolas? Eram a vida deles, o dia a dia deles. Em muitas das parábolas se falava do dia a dia deles. E como Jesus, e por que Jesus trouxe para eles esse exemplo do mar? Porque ele estava lidando com muitos pescadores, não eram todos pescadores, mas a maioria deles sobreviviam da pesca, né? E para que eles entendessem, Jesus ali trazia as parábolas, para que eles entendessem o que era o reino dos céus e de que maneira o reino dos céus agiria no final dos tempos. E lendo essa parábola, né, que é a parábola da rede, né, eu me lembrei porque eu morei muitos anos em Ilhéus, eu nasci na cidade vizinha, mas praticamente minha vida foi na cidade de Ilhéus. E como eu morava muito próximo da praia, né, que era só descer uma ladeira lá onde eu morava e já chegava na praia. Por diversas vezes eu fui na praia na hora da pesca. E lá a gente não chamava de rede, né? A gente chamava de calão, essa rede que vários barcos levam, né? Vários barquinhos. Lá na cidade de Ilhéus a gente chama de teco-teco por causa do barulho que eles fazem quando tá indo para alto mar. E esses teco-teco, eles levam o calão, que é aquela rede muito grande, que é necessário vários barcos para lançá-la ao mar. Eles vão em alto mar, logo de madrugada, quando ainda o sol não saiu, e joga essa rede. E depois de jogar essa rede lá em alto mar, aí vem aqueles barquinhos puxando essa rede. E eu vi muitas vezes isso acontecer. E eu via que realmente é como a palavra fala, porque os donos daqueles barquinhos, eles separavam os maiores, os mais bonitos, e nessa rede vinha não só peixe, mas também vinha raia, vinha várias qualidades de, de, de animais do mar, né? E muitas e muitas vezes eu vi mulheres e homens ali esperando o calão. Por quê? Porque eles sobreviviam daquilo que o calão jogava, que os donos do calão jogavam fora, né? Eles pegavam aqueles menores peixes, camarão, arraias pequenas e jogava tudo lá na beira da praia para que as pessoas que sobreviviam daquilo pegassem. E eles escolhiam o melhor, né? Como para eles era jogar fora, né? Jogou ali na terra, jogou fora. Para eles não serve, eles iam embora. E aquilo ali era o que não era necessário, o que eles não queriam. E essa parábola ela é muito explicativa, porque
ela nos faz ter a visão do reino dos céus. Que Deus vem com a rede pescando e pescando. Quando o calão vem de lá para cá, não dá para separar, louvado seja Deus, os bons e os ruins. Porque é o mar, não é uma empresa, é o mar. E o mar, tudo que tem nele, vem o calão arrastando mesmo, com muita força. Mas já vem aqueles homens fazendo o papel de anjos, louvado seja Deus, separando os bons dos ruins, o que serve do que não serve. E se você for entrar na cena, lá, se você for pro mar, se você conseguisse viver o que eu já vivi na cidade de Ilhéus, lá na Bahia, se você pudesse viver o que eu já vivi lá, de ver o calão, o reino dos céus fica muito natural, fica muito real, né, numa situação dessa. E por que eu trouxe esse exemplo, trouxe essa palavra? É para que nós, irmãos, viéssemos nos lembrar que o calão não é para sempre. Vai chegar o final, vai chegar a beira-mar, né? O calão ele vem puxando, tá todos juntos. Deus não separa o joio do trigo de maneira alguma. Ele deixa que o joio cresça com o trigo. Mas vai chegar o dia que aqueles homens que separavam os peixes serão os anjos separando pessoas. E aquele que não servia, aquele que for joio, aquele que não tiver da maneira que Deus quer, esse será lançado fora. E com certeza nós estamos no calão acreditando que seremos escolhidos pelos anjos, né? Seremos separados pelos anjos. Então, para que isso aconteça, é necessário que a nossa vida esteja no altar. Estar com a vida no altar, irmão, não é você orar dia e noite sem cessar. Não. É você ter vida com Deus. É você saber que aonde você pisar a planta dos seus pés, você tem, você faz parte de um reino. Você faz parte de um exército. E você não pode negligenciar isso. Porque muitas vezes a gente está na presença de Deus, mas estamos abraçando tudo que chega a nós. Aquilo que não serve, que é lançado fora, às vezes para nós é o que chama a nossa atenção. Eu e meu irmão, eu me lembro que um dia, eu e meu irmão, nós faltamos aula na escola e fomos pra praia e tava chovendo. E a gente ficou tomando banho de praia. Hoje, misericórdia, tenho medo de vir um raio de lá pra cá e me pegar na água. Eu fiz isso por ser totalmente adolescente, criança, sem parar para pensar no que eu estava fazendo. E nesse dia o calão tinha vindo. E aqueles homens que separaram jogaram muito camarão fora, muito peixe fora, e tinham as mulheres lá catando mesmo com chuva. E eu gosto muito de camarão, eu acho que eu gosto de camarão desde que eu me entendo por gente. E eu e meu irmão pegou um tanto de camarão e colocou na mochila. E a gente foi para casa e os camarão apodreceu. Porque a gente esqueceu totalmente daqueles camarão. E eles apodreceram. Minha mãe fez uma faxina naquele dia dentro de casa, sem saber de onde que estava vindo o mau cheiro. E quando ela e meu pai saiu, eu falei pro meu irmão, os camarão, vamos jogar fora. E quando minha mãe voltou, ela viu que não tinha cheiro, ela achava que era alguma sujeira que tinha na casa. E a gente nunca contou, porque senão ia levar outra pizza. Ela tinha levado pizza porque faltou aula. Mas, por que eu tô falando isso? Porque o que é jogado fora não serve, é podre, não presta. E por isso que Deus vai separar.
Mas enquanto essa pesca dos céus não acontece, vamos fazer a nossa própria pesca, sabe? Juntando tudo como faz um calão dentro do mar. E depois fazendo o trabalho daqueles donos do calão, separando o bom do ruim. E o que é ruim jogando fora. Enquanto a pesca dos céus não acontece, vamos fazer a nossa. Vamos fazer a nossa pesca, irmão. Dentro de nós. Sabe, faz uma pesca maravilhosa hoje em você. E tudo que não agrada a Deus, tudo que te afasta de Deus, tudo que vai te levar a ser lançado fora no dia da pesca dos céus, separa, tira, arranca, lança fora. Louvado seja Deus. O meu desejo, irmãos, aqui nessa plataforma, é que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, através da minha vida, através daquilo que Deus tem nos ensinado, porque quando eu falo para você, eu falo também para mim. E com certeza, irmãos, quando a gente começa a fazer assim, a tomar as direções que os céus nos dão, o nome do Senhor é glorificado. Deus abençoe e fica com Deus. Até o próximo vídeo. Vai fazendo a tua pesca daí, que eu vou fazendo a minha daqui. E eu espero que tudo que não provém de Deus, nós venhamos jogar fora em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo.